Boa noite, estamos começando mais uma live, nossa tradicional live de quarta-feira. Legal, né? Legal. Bom ter você aqui. Eu deixo gravada, não sei se eu vou deixar todas as lives que eu fizer sempre gravado, provavelmente que chegue em algum momento que haja um conteúdo mais novo, daí eu acabo substituindo lives mais antigas por lives mais recentes, né? Então, eu digo sempre, procure assistir ao vivo. E se você for assistir as minhas lives, que estão gravadas, procure assistir da última que foi lançada, da última gravação, e daí você vai descendo, assim, né? Por exemplo, hoje é dia 14 de setembro de 2022, então você assiste a da semana passada, que foi dia 7 de setembro, certo? E assim você vai indo, assistir a do dia 14, assistir a do dia 7, aí vai lá para o dia 1º. Entende? Começa da última, da mais recente, começa das mais recentes e vai descendo até as mais antigas, tá? Procura privilegiar sempre o último assunto que foi tratado, a última live que foi tratado, o assunto que está mais fresco, tá? Lembrando, independente de onde você esteja no mundo, você tendo dúvida, querendo conversar comigo, eu quero te atender. Eu tenho a possibilidade de estar fornecendo os meus serviços pela internet, aulas de yoga, aulas de tantra, certo? As nossas conversações, o nosso aconselhamento, utilizando a filosofia do tantra como base, né? A filosofia do yoga, a prática do yoga também como base. Lembrando que o meu trabalho vai muito além de simples aulas práticas de yoga, certo? Tem bastante aula prática de yoga? Tem, mas tem muito mais coisa além disso. Vai na filosofia, vai em cima do caráter da pessoa, vai em cima da tua personalidade. Se você quer fazer um trabalho em cima da tua personalidade, a gente ouve como é importante hoje em dia o pessoal da área de psicologia e tudo querendo trabalhar a personalidade da pessoa, o quanto que isso voga para um indivíduo ter sucesso na vida dele, para uma pessoa ser resolvida, conseguir lidar com as dificuldades, né? Conseguir ter mais desempenho, muitas vezes até no esporte, né? Isso vai muito da personalidade da pessoa. A personalidade está ligada ao comportamento da pessoa, então tudo isso pode ser moldado e a gente pode utilizar das ferramentas do Tantra e do Yoga para moldar uma personalidade ideal para você. Tá? Vem conversar comigo, te informa comigo como é que a gente pode estar fazendo isso. Então, os temas sugeridos para a live de hoje. Nós temos algumas perguntas, né? A pergunta é uma pergunta bem simples, eu adoro esse tipo de pergunta simples, assim, para aquele que nunca teve contato, para quem nunca praticou, para quem está começando, teve algum contato, mas essa pergunta ainda é válida. Até é engraçado que ela é válida até para os mais antigos, que é a pergunta: o que o yoga ensina? Né? Mesmo praticando há mais de 20 anos, estudando e ensinando também há mais de 20 anos o yoga, é uma reflexão, né, que é muito legal, a reflexão do que o yoga ensina, porque afinal o yoga é uma filosofia prática, Então a filosofia ela tem essa questão de não colocar pontos finais, certo? Ela está buscando verdades, está buscando sabedorias e entende que os pontos de vista eles são mutáveis de certa forma, tá? São mutáveis. Então ela aceita as mudanças, né? A gente tem que aceitar as mudanças de pensamento. Então, independente de há quanto tempo tu pratica, há quanto tempo você talvez até lecione yoga, há quanto tempo você é professor de yoga, também independente disso, você se perguntar o que o yoga te ensina, o que o yoga ensina, o que o yoga ensina. Legal essa pergunta, né? Vamos responder. O objetivo, claro, não é, como eu disse, não é sair daqui com respostas fixas, mas com a resposta de agora, com a resposta desse momento. O que eu vou dizer, eu, João? Eu vou te dizer o seguinte, que o yoga é uma filosofia de autoconhecimento prático, né? São técnicas, são exercícios que você pratica para quê? Para te autoconhecer. Então
Mas não é lá para ficar flexível ou para ficar de cabeça para baixo. Não, o objetivo não é esse. Isso daí é muito legal, eu gosto. E tudo bem se você praticar com esse objetivo. Eu mesmo, né, tenho às vezes, quero conquistar tal posição, acho aquilo lá, poxa, que posição bonita, né? Deve ser muito gostoso conseguir fazer aquilo. E tudo bem, e tudo bem. Daí eu acabo utilizando das técnicas do yoga para conquistar aquilo. Mas, como eu estou utilizando do yoga, eu não vou utilizar só aquelas técnicas físicas para fazer isso. Eu vou estar trabalhando a minha mente junto, porque o objetivo dela é que eu tenha autoconhecimento. Então, muitas vezes eu olho alguém fazendo uma determinada posição, um praticante ou um professor, e eu me questiono. Não pergunto para a pessoa, né? Porque isso daí vai de cada um. Mas é uma pergunta assim, secreta que eu faço para mim mesmo, né? O quanto que essa pessoa se conhece, certo? Porque tem gente que pode conquistar certas posições pelo simples forçamento, através de lesão, sabe? Se machucando. E daí? Isso é autoconhecimento? E eu te pergunto, eis mais uma pergunta, né? Bem, eu diria, a princípio, para mim, hoje em dia, eu não entendo. Pode ser, vai levar a um autoconhecimento. Se a pessoa se lesionar, claro, ela vai ter que ter um autoconhecimento, pelo menos de ter paciência para se recuperar ou para lidar com aquela lesão, se ela for irreversível, tá? Então, em algum momento, isso que eu acho bacana, em algum momento todos nós teremos que sentar e ter paciência para olhar para si e ver esse autoconhecimento. Interessante, né? Muito bacana. Então, ele é uma filosofia de autoconhecimento. Então, tem muita gente também que procura o yoga pelos sintomas colaterais, né? Pelos efeitos colaterais positivos que o yoga proporciona. Que vamos lá, por exemplo, a flexibilidade, né? O bem-estar. Eu vou fazer yoga porque quem faz yoga se sente bem, porque quem faz yoga é calmo, é tranquilo. Isso daí é um efeito colateral da prática que advém do autoconhecimento, geralmente, né? Geralmente a pessoa que ela é mais pacífica, o praticante de yoga, que ele é mais pacífico, que ele é mais tranquilo, que ele se sente melhor com o seu corpo, ele tem mais autoconhecimento, geralmente, tá? Geralmente essa pessoa ela tem um autoconhecimento melhor. E daí, isso dali é um efeito colateral do autoconhecimento, tá? O efeito colateral da pessoa se conhecer é justamente, vamos dizer, ter mais paciência, ter mais saúde. Por quê? Porque ela passa a perceber que certas coisas não são bacanas para ela. Que não adianta ela se estourar, porque aquilo ali vai fazer mal para ela, né? É aquela coisa, o que adianta eu tô com a cabeça cheia, aí eu vou estourar, eu vou encher a cara. Meu problema vai diminuir? Não vai. Na hora vai ser legal, vai, na hora vai ser uma analgesia, né? Na hora eu vou ficar tranquilo, vou me desligar, vai aliviar aquelas dores, mas e no outro dia, como é que vai ficar? No outro dia eu vou ter que lidar com todos aqueles problemas e mais o malefício que eu trouxe para o meu corpo, né? Então eu vou dizer que a pessoa que tem autoconhecimento que advém do yoga, ela vai olhar, aconteceu uma coisa ali que não está legal para ela, antes de estourar e se intoxicar e causar um mal maior, ela vai preferir talvez simplesmente dormir, certo? Relaxar, ou respirar, ou fazer uma caminhada. Enfim, ela vai encontrar uma atividade que seja construtiva, que não seja depreciativa do sistema glandular, do sistema endócrino, do sistema fisiológico, do biorritmo dela, tá? Então, o praticante de yoga, ele tem a tendência
de que se ele está sob um estresse, se ele está sob um momento assim, ele, devido ao autoconhecimento, ele vai lidar melhor com aquela situação. Ele pode não ter a solução na hora, não, praticante de yoga não é perfeito. A gente também erra, né? Eu, há mais de 20 anos, cara, eu cometo muito erro. Vou dizer que eu não estouro, às vezes. Sim, às vezes eu acabo falando coisas que eu não queria ter falado. Às vezes eu faço coisas que eu não queria ter feito. Depois eu ponho a mão na cabeça, opa, peraí. Tá entendendo? Fiz de novo, e agora? Vamos consertar essa situação, né? Tem que voltar lá com aquela pessoa que muitas vezes eu feri, que eu falei que eu não devia ter falado, com muito mais calma, com muito mais tato agora, e lidar com aquela situação e consertar para arrumar, né? Então, é basicamente isso. Então, mas o que se percebe, né? Porque isso daí não sou eu que falo, né? São as pessoas que falam, João, tu passa uma tranquilidade, tu passa uma calma, né? Como é gostoso estar na tua presença, isso é bacana, gosto disso, gosto de estar perto de você, porque tu me passa essa tranquilidade, essa calma, né? As coisas parecem mais fáceis, né? Então não sou eu que falo, são as outras pessoas que falam. Então isso daí é o efeito colateral da prática diligente, da disciplina, do estudo, do empenho no yoga, no tantra, tá? Não é uma pílula, não é um gardenal que tu vai tomar, não é um relaxante muscular que tu vai tomar, certo? Não. É uma coisa que vai sendo trabalhada de dentro para fora, ou seja, não é tão rápido como você tomar um remédio, mas é um passinho consistente. É um passo consistente que você vai dando a cada prática, a cada momento da tua vida. E cada vez que eu consigo superar um momento de dificuldade, eu digo, yes, agora eu não estourei. Uau, como eu lidei bem com essa situação, né? Então, é gratificante daí. Esse é o momento da gratificação. Por exemplo, eu vejo que em um determinado acontecimento, há 10 anos atrás, eu agiria de uma forma que não seria tão legal como eu tenho a capacidade de agir hoje. Hoje eu olho para esse acontecimento, se acontecesse a mesma coisa na minha vida hoje, eu consigo lidar muito melhor com isso. Eu tenho uma solução, não é a solução pronta, mas eu tenho uma solução mais madura, uma solução mais paciente, uma solução mais tranquila, né? Isso daí é efeito colateral da prática de yoga. Então, o que o yoga ensina? O yoga ensina autoconhecimento, tá? É isso. Para matar essa pergunta. Tem 3 perguntas, tá? Essa foi a primeira. Lembrando que as nossas lives são de 30 minutos. E agora eu já vou entrar na segunda pergunta, né? O yoga é religião? O yoga é religião, cara. Basicamente, não. Eu vou te dizer de cara que não. O meu yoga não é. O que eu ensino não é yoga. Aliás, o que eu ensino não é religião. O que eu ensino não é religião. E também, o que eu ensino não é só yoga, vai além disso, né? Porque entra dentro do Tantra, entra dentro dessas filosofias comportamentais. Eu não fico só naquelas técnicas respiratórias e tal, né? Tem uma outra coisa que vai além, que daí a gente vai levar o yoga para a nossa prática na vida, que daí é a parte comportamental, que daí está muito mais ligado ao Tantra, ok? Então, yoga é religião? Não é, mas ele foi sim incorporado por várias religiões, tá? Por exemplo, o hinduísmo que diz, o próprio hinduísmo, eles dizem que uma forma de você passar o hinduísmo adiante é ensinar o yoga. Eles falam isso, né? E é engraçado. Mas não, yoga não é religião. Mas as religiões várias religiões incorporaram o yoga como uma parte delas, certo? Assim como os católicos pegaram lá o Antigo Testamento, e dentro do Antigo Testamento tem escrituras que são antes do cristianismo, escrituras que estavam talvez até dentro do judaísmo, enfim, tá?
Então, basicamente isso. Mas o yoga, ele não nasceu dentro de uma religião. Mas várias religiões utilizam da palavra yoga e utilizam de alguns ensinamentos e algumas técnicas do yoga. Como o hinduísmo, o budismo, tá? Os Hare Krishna, o jainismo, né? Geralmente, claro, religiões orientais que têm essa conotação. Basicamente, para você ser um praticante de yoga, para você se desenvolver no yoga, você não precisa acreditar, tá? Tu não precisa acreditar. Tu quer acreditar, tu quer ter um credo, tudo bem, não tem uma incompatibilidade com isso. Você pode manter a tua religiosidade independente de qual seja. Se você é do Islã, se você for muçulmano, se você for hindu, se você for católico, se você for protestante, se você for macumbeiro, se for do candomblé, do umbanda, não importa qual. Se tu tens alguma fé, alguma crença, você pode mantê-la e assessorar com a prática de yoga, ter a tua prática de yoga. Ah, sou kardecista, tudo bem, pode ser kardecista, pode ser espírita, não tem problema, tá? E o yoga não vai interferir nisso, o yoga em si não vai interferir nisso. Certo? A prática do yoga, eu não vou chegar para aqui e dizer agora, vamos fazer uma oração. Não. Tem gente até que confunde, por exemplo, mantra com oração, né? Pensa que mantra é a mesma coisa que oração. Não, é muito diferente. Mantra é vibração. Mantra é vibração, aqueles cânticos, né, que a gente faz, né? Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, né? Isso aqui é um pedacinho de um mantra. Isso é vibração. O objetivo disso é vibrar o teu corpo, é fazer uma sonoridade, tá? Nem a palavra ela em si é importante, o significado, tá? A tradução dela é o que menos importa pra gente. O mais importante pra gente é conseguir fazer a vibração correta do mantra. Então, o yoga, você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar que vai conseguir fazer uma determinada posição, que vai conseguir respirar, que vai conseguir meditar. Tu não precisa acreditar que vai meditar. Você precisa sim praticar. Tu precisa praticar as posições, você precisa praticar as técnicas do yoga, você precisa praticar o yoga em si. E fazendo a prática, a consequência é meditação. O objetivo daquilo ali é meditar. Uma coisa é você fazer algo com um objetivo. E outra coisa é você acreditar que aquele objetivo vai se realizar você fazendo ou não fazendo. Certo? Então não é para acreditar, mas é para fazer, é para praticar. Não precisa ter fé no yoga. Então, novamente, não é religião. Resposta da pergunta 2. Yoga é religião? Não é religião. É prática, não precisa acreditar. Tá? A resposta 1 qual era mesmo? Era o que o yoga ensina. Daí eu falei que o yoga é uma filosofia prática de autoconhecimento. Tá? É uma forma de você se autoconhecer. E agora a terceira pergunta, vamos lá. Diferenças entre yoga e pilates. Olha só, né? Se o yoga é a mesma coisa que pilates, não. Pilates eu estive na faculdade 2007, 2006. Eu acho que foi 2006 que eu fui fazer faculdade de Educação Física. E lá onde eu estava fazendo faculdade de Educação Física, eu estava fazendo o primeiro semestre, além do que estava sendo ministrado para mim, eu fui na biblioteca procurar coisas, assuntos de Educação Física. Naquela época o Pilates nem era conhecido, pelo menos não na minha religião. O pessoal não falava em Pilates em 2007, você não ouvia. E lá eu tive acesso a uns DVDs de aulas de Pilates em 2007. E é muito engraçado, né? Que isso dali, acho que foi em 2013, por aí, que o Pilates começou a se tornar mais notório. Mas em 2007 eu tive contato com o Pilates. Eu trouxe aqueles DVDs, era DVD na época, 2007, né? Trouxe o DVD para casa e tal, e não existia Netflix. Serviço de streaming, assim, o YouTube acho que estava começando naquela época, né? Por ali. Engraçado.
Então, eu trouxe para casa, botei no meu computador e tal, e comecei a fazer aquela prática, né? E eu já pratico o yoga desde 2002, né? E eu achei interessante, eu gostei de como o exercício era feito e tal, porque ele trabalhava muito a permanência nas posições que era feita. Não era aquela coisa da ginástica, da aeróbica, que ficava repetindo extenuantemente. Claro, ali eu senti um pouquinho de cansaço e tal, transpirei um pouco, né? Isso vai depender do Pilates que você está fazendo também. Mas achei interessante a proposta porque não era justamente aquela ginástica dos ingleses, né? Aquela ginástica ocidental, não era aquela coisa repetitiva que pode levar até... Tem uma tendência a levar a ter lesões, né? Tem essa tendência de levar a lesionamentos, a lesões. Então, achei interessante. No entanto, a proposta é muito diferente do yoga. Então, respondendo, né, a diferença entre yoga e pilates. O pilates ele se aproxima mais do esporte, ele se aproxima mais da ginástica, ele se aproxima da educação física, ok? E então ele é um exercício, simplesmente. O yoga ele é uma filosofia, certo? É uma filosofia. A gente tem que remontar a antiguidade, aonde para você fazer a prática do yoga, você precisava primeiro aprender os conceitos teóricos, os conceitos de comportamento, os conceitos morais do yoga, vamos dizer assim, né? São prescrições do yoga de conduta. Você precisava primeiro estar dentro de uma conduta, depois você iria praticar. Então o yoga ele já demonstra que ele tem uma filosofia toda incorporada para ele, para a prática funcionar, né? Pilates não, Pilates você pode ser qualquer pessoa, você pode ser uma pessoa, vamos lá, boa ou má. Você pode fazer Pilates, o Pilates vai funcionar, ok? E o yoga? O yoga, o objetivo dele, que eu falei lá no início, né, que ele visa autoconhecimento, né? O que o yoga ensina? Ele ensina para ti autoconhecimento. Então, para esse autoconhecimento funcionar, você tem que ter certas condutas, certo? Então, vamos dizer que uma pessoa não é a pessoa ser boazinha para que o yoga funcione, mas é ser uma pessoa de bem, certo? Vamos botar esse conceito assim que para simplificar toda a história. Ser uma pessoa de yoga, uma pessoa de bem, o yoga vai funcionar bem. Se é uma pessoa do mal, o yoga vai funcionar mal, tá? E o Pilates? Pilates, você sendo do bem, sendo do mal, o yoga vai funcionar. O Pilates vai funcionar, certo? Mas eu não sou uma pessoa muito boa, mas eu quero mudar. Aí o yoga funciona muito bem, certo? Esse é o tipo de aluno que é bacana a gente ter. O aluno que quer mudar. Não vale aquele aluno que chega aqui dizendo não, eu já faço, eu já sou bom. Cara, então, se tu é tão bom assim, você se basta, né? É a tendência egóica do ser humano. Eu sou bom, eu me basto. Não tô questionando se essa pessoa que se acha boa, ela realmente é boa, né? Mas se a pessoa se acha boa o suficiente, ela egoicamente ela está dizendo para ela assim, eu me basto. Não preciso mais de um professor, não preciso mais aprender, certo? Tudo gira ao redor do meu umbigo. Basicamente é isso a pessoa que tem esse tipo de sensação, esse tipo de ditado na sua cabeça de eu me basto, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom o suficiente, tá? Então, a gente tem que ter... Aquele praticante de yoga também tem que ter um pouco de humildade, de ver que ele tem coisas a melhorar. Pode até desenvolver um certo perfeccionismo na gente, mas é um perfeccionismo bom, não é um perfeccionismo nocivo. É algo assimilável, é algo metabolizável. E basicamente assim, o yoga ele trabalha muito a consciência, como eu falei lá no início, ele trabalha o autoconhecimento, o yoga ensina autoconhecimento. Então a diferença entre o yoga e o Pilates é que o yoga ele trabalha a consciência que vai além do teu corpo, tá?
E por esses objetivos, a gente vê que o Pilates, ele fica no teu corpo. Tu vai fazer aquelas posições do Pilates, aquele treinamento, ele vai ficar só focado naquele pedaço de carne, naquele pedaço material teu. E daí, isso ocasiona o quê? Ocasiona até que tu vai dispensando, tu começa a dispensar a consciência sobre o teu corpo. Você começa a ficar até mais disperso. Se você for pegar um praticante de yoga e um praticante de pilates, você vai ver que a tendência é que um praticante de yoga ele tenha mais concentração do que um praticante de pilates. Por quê? O yoga ele quer ir além do teu corpo, ele quer que você tenha consciência, que você tenha uma concentração além do teu corpo físico, né? E se a gente ficasse só no físico, a tendência é o quê? Eu vou concentrei aqui um minutinho naquilo ali, no exercício que eu estou fazendo, e depois eu já sou capaz de pegar o celular, já desconcentro, coloco aqui de volta, e depois eu volto. Tem muita quebra de conexão. Então, como o yoga ele visa que você tenha mais consciência, que você tenha mais concentração, você vai ter mais consciência corporal praticando yoga do que praticando pilates. Você vai descobrir mais coisas. A cada prática você vai descobrir mais regiões do teu corpo que você não sentia. O Pilates não faz isso. Eu pratiquei Pilates lá em 2007. Né? Não sei como é que está o Pilates hoje. Né? Pode ter mudado, pode ter melhorado o método, mas aquele Pilates que eu pratiquei, eu achei bacana. Sim, é um exercício válido, certo? Mas o investimento no yoga é muito mais negócio. Para quem quer realmente desenvolver uma consciência de forma contínua. Se você quer cada dia, a cada prática, você conhecer mais do teu corpo, mais do teu ser, vem para o yoga. Se você não se importa muito com isso, se tu só queres um benefício estético, um benefício de puramente alongamento, um ganho de força, um bem-estar físico, isso o yoga também proporciona como efeito colateral, mas basicamente se tu queres só isso, o Pilates atende essa pessoa, e tudo bem, tá? Mas a tendência é que a pessoa também vá diminuindo a consciência corporal dela, justamente porque ela não exige tanto da concentração e da consciência. O yoga, ele te dá as ferramentas, ele te dá uma prática na qual você pode extrapolar os teus limites de concentração e de consciência. O Pilates não. O Pilates ele tem um término, te concentra só até tal ponto. Ok? A tua consciência vai até um determinado limite. O yoga não. O yoga ele abre, ele rompe essas barreiras, ele vai além. Tá? Então ele é muito mais negócio. Vamos ver. Então é basicamente isso. Acho que eu respondi bem, né, as 3 perguntas de hoje. O que o yoga ensina? É uma filosofia de autoconhecimento. Yoga é religião? Não é religião, mas várias religiões incorporaram o yoga. Algumas partes do yoga, não um yoga completo como eu tenho. Tu não vais encontrar o meu yoga dentro do budismo da forma inteira, porque eu trabalho com o yoga, ok? O objetivo do budismo é a religião, e daí eles utilizam de algumas técnicas do yoga para facilitar a religião deles, mas eles não te dão uma obra tão completa e tão abarcante como eu te proporciono com o yoga, certo? E as diferenças entre yoga e pilates, basicamente o yoga vai trabalhar muito mais a tua expansão de consciência, ele vai melhorar muito mais a tua concentração, o teu corpo, o teu foco, tu vai ter muito mais ganho com yoga do que com pilates. Embora eu acho a proposta do pilates muito bacana, eu acho ela bem legal também. Mas yoga é mais, certo? Então, muito obrigado àqueles que aqui estiveram presentes na nossa live. E aqueles que assistem a live gravada, também agradeço a paciência por estar aqui. Enviem perguntas, enviem sugestões para as próximas lives, tá bom? Uma boa noite e até a próxima.